Bom, vamos lá então. Então, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre os sistemas de segunda ordem, as respostas de segunda ordem. Bom, pessoal, na aula passada nós vimos as respostas do sistema de primeira ordem, né? Vocês verificaram que a gente tem uma resposta que sempre vai ser do tipo exponencial e existe apenas um parâmetro que modela essa resposta, né? Que é o parâmetro do decaimento exponencial que está associado a um polo da função de transferência. Aqui no sistema de segunda ordem, nós, ao contrário de um tipo de resposta, nós vamos ter 4 tipos de resposta, tá? Então eu vou colocar aqui o conceito para vocês dos 4 tipos de resposta e a gente vai estudar cada uma delas matematicamente, como é que a gente define aí os tipos de resposta em termos matemáticos e como eu posso encontrar os parâmetros, tá? Vamos lá então. Em relação a conceitos, tá, gente? Eu vou colocar uma caixa de texto aqui, vou colocar o conceito aqui para a gente discutir. Então, tipos de resposta. Então, nós vamos ter um caso de respostas superamortecidas. Ok, vou colocar o conceito aqui e a gente vai passar a parte matemática. Colocando o conceito aqui resumido. Superamortecida, subamortecida. Pronto, gente. Então eu tenho aqui os 4 tipos de resposta que a gente vai estudar. Superamortecida, subamortecida, não amortecida e criticamente amortecida. Cada qual dessas respostas está associada aos parâmetros da função de segunda ordem e cada uma tem uma característica diferente. Como vocês podem ver, por exemplo, a superamortecida e a criticamente amortecida são respostas que não possuem oscilação e também não possuem ultrapassagem, né? Eu vou explicar já já o que é isso. Só que com a diferença que a resposta criticamente amortecida ela tende a ser mais rápida que os outros tipos de resposta, né? Então são ambas respostas semelhantes em se tratando de não se ter ultrapassagem e oscilação, no entanto a criticamente amortecida um pouco mais rápida. Temos também uma resposta que não tem amortecimento, né, e é puramente oscilatória, né, que é uma resposta senoidal, que eu vou falar já já também, e a subamortecida, que é o tipo clássico de resposta em que eu tenho ultrapassagem de sinal e eu tenho oscilações, só que essas oscilações ela tendem a se amortecer com o passar do tempo, até se estabilizar uma resposta em regime permanente, que pode ter um erro ou não, né?
Questão de erro, isso aí eu ainda vou explicar para vocês. Então, tá aqui o conceito dos 4 tipos de respostas que eu coloquei por escrito aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos estudar um pouco nós vamos estudar um pouco aqui o tipo de função de segunda ordem para, em seguida, eu poder mostrar para vocês as definições matemáticas, tá? Então, vamos olhar primeiro para o sistema de segunda ordem, tá? Vamos lá. Então, pessoal, um sistema de segunda ordem, vamos considerar que esse sistema vai ter a seguinte função de transferência. Eu tenho aqui um B dividido por S ao quadrado mais AS mais B, tá? Bem parecido, né, com nós tivemos um modelo de primeira ordem, que era o A sobre S mais A, e aqui eu tenho B dividido por S ao quadrado mais AS mais B. Por que de segunda ordem? Porque ele é regido por uma equação característica de segunda ordem, que é uma equação diferencial de segunda ordem, e também a gente pode ver isso aí através do polinômio, né, do sistema. O polinômio, mais precisamente, do denominador da expressão. É um polinômio de segundo grau que denota uma equação característica de segunda ordem, tá? E daqui eu vou ter dois conceitos, dois elementos principais que a gente vai ter aqui nos nossos sistemas de segunda ordem. A gente tem a frequência natural do sistema, ok? Essa variável frequência natural. O que é a frequência natural? É a frequência de oscilação do sistema. Frequência de oscilação do sistema. Que é o meu ômega n, né? Então vamos pensar num pêndulo, né? Um pêndulo ele oscila, essa frequência de oscilação desse pêndulo seria o ômega n do sistema pêndulo, né? Só para exemplificar. No caso aqui, né, independentemente se essa oscilação é amortecida ou não, então a gente vai ter essa variável ômega n, ok? E eu tenho outra variável aqui que eu vou chamar de fator de amortecimento. O fator de amortecimento é a razão, vai ser a razão entre o decaimento exponencial e a frequência natural. Entre o decaimento exponencial e frequência natural. Ou seja, o decaimento exponencial ele é definido quando eu tenho respostas que tendem a se amortecer ou respostas que são semelhantes à resposta de sistema de primeira ordem, né? Esse aqui eu vou chamar de delta, ok? Esse aqui eu vou chamar de delta. Então são duas variáveis aqui. Como eu estava falando, esse decaimento exponencial, né, está relacionado a respostas semelhantes à primeira ordem. Tudo que tem decaimento exponencial, tá? E a razão entre esse decaimento exponencial, que é o termo do expoente da exponencial natural do número de Euler, né? Isso aqui dividido a razão entre esse decaimento e a frequência natural ômega n vai me dar esse delta aqui, tá? Então vamos analisar isso em relação ao sistema de segunda ordem genérico como eu tenho aqui, tá bom? Então vamos considerar alguns casos. Eu vou pegar aqui novamente. Vou pegar aqui novamente a função de segunda ordem e considerar alguns casos para a gente definir. O meu objetivo é definir essa função de segunda ordem em função dos parâmetros que eu acabei de determinar, que é o ômega n e o delta. Então a gente vai considerar o seguinte. Vamos considerar um sistema sem amortecimento, tá?
Considerando o sistema sem amortecimento. Ou melhor, considerando o caso em que A é igual a zero. Eu ainda não vou falar de características do sistema aqui por enquanto, não. Vamos considerar o caso em que o A é zero aqui, tá? Quando o A é zero, o que acontece aqui com minha função? O g de S vai ser igual a B dividido por S ao quadrado mais AS, né? O A vale zero, isso aqui cancela, mais B. Então vamos analisar os polos aqui, né? Os polos dessa função são S ao quadrado mais B igual a zero, são as raízes desse polinômio do denominador. Então S é igual a mais ou menos raiz de B, tá? Raiz de menos B, desculpa, o B passa para cá negativo, né? Então como eu tenho raiz de um número negativo, né, esse menos B eu posso colocar como menos 1. Então meu S vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1 vezes B, né? Posso colocar dessa forma. Ou seja, meu S é igual a mais ou menos, o raiz de menos 1 é o J. Então eu tenho mais ou menos JB, tá? Bom, eu vou adiantar para vocês que esse caso aqui, quando o sistema ele tem raízes puramente imaginárias, o sistema ele é puramente oscilatório, tá? Então, na verdade, esse polo aqui ele vai ser a frequência de oscilação. De forma que meu ômega n ele é igual a raiz de B, né? Ou ômega n ao quadrado é igual a B. Então, esse cara aqui vai ser o meu ômega n ao quadrado, tá? Por que isso? Porque quando eu tenho o sistema com raízes puramente imaginárias, eu estou me referindo a um sistema que tem polos em cima do eixo J-ômega, tá? E se vocês se lembrarem bem, em cima do eixo J-ômega, esses polos estão associados exclusivamente a oscilações senoidais, tá? Então, já tem uma definição de quem vai ser o meu B aqui de cara. Agora vamos analisar a resposta do sistema considerando, né, que o A não seja zero. Né, um caso que o A é diferente de zero, ou seja, essa resposta não vai ser uma oscilação pura, tá? Considerando o termo A, então os polos vão ser as raízes dessa expressão aqui. Tá? Então o que eu tenho aqui? Quem são essas raízes? É o menos, eu vou falar do B da fórmula de delta, tá? Então menos B, né, da fórmula de delta, que nesse caso aqui é o meu A, que acompanha o S, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é o B ao quadrado. Lembrando que eu estou falando do B fazendo referência à fórmula de delta Bhaskara, né? Coeficiente B ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que nesse caso é 1, vezes o coeficiente A desse caso aqui, que é a letra B, a variável B aqui. Dividido por 2 vezes o coeficiente A, que no caso aqui é 2 vezes 1 também. Então isso aqui vai me dar menos A sobre 2, mais ou menos raiz de A ao quadrado menos 4B. Então, só para lembrar de novo, né, essa parte, a parte imaginária, né, de um polo está associada à frequência, né, vou colocar aqui como um gráfico. A parte real está associado ao decaimento exponencial e a parte imaginária está associado à oscilação. Então, como a gente viu aqui, como o polo aqui era puramente imaginário, eu sei que isso aqui é a frequência de oscilação pura, né? Porque o polo foi um menos B, é uma raiz puramente imaginária. Por isso que eu disse que esse B
esse raiz de B, na verdade, né, é um ômega n, é uma frequência de oscilação, de forma que o ômega n ao quadrado é igual a um B, né, quando eu omito aqui a informação do J. E a mesma coisa eu falo aqui. No caso, esse termo aqui, eu sei que esse termo pode ser imaginário, né? Ele vai ser essa coordenada y. E esse termo aqui eu tenho certeza que ele é coordenada real, né? Porque quem pode ser imaginário é quem está na raiz. Esse aqui eu sei que é real, né? Esse aqui é real. Então ele está associado à coordenada x do gráfico. Esse aqui já é uma definição, tá, gente? Esse eixo x aqui está relacionado a termos exponenciais e o termo y está associado a oscilações, né? Então, pegando essa mesma ideia, que daí eu tirei esse b, eu vou dizer que esse a sobre 2 é o meu decaimento exponencial. Então, pegando a definição desse meu delta aqui, que eu chamei de fator de amortecimento, que é a razão entre o decaimento exponencial e a frequência natural, então eu vou dizer o seguinte, olha só. Então, meu delta é a razão entre... Deixa eu pegar aqui, quer ver? O meu decaimento exponencial, né, que vai ser o módulo dele, tá? Eu quero um módulo aqui, que é A sobre 2, dividido pela frequência natural, que é ômega n. Então, isso aqui faz o quê? Conserva, né, o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, isso aqui vai ficar A sobre 2 ômega n. Então, quem é o meu A? Partindo disso aqui, né? Então, eu tenho que o meu delta é igual a A sobre 2 ômega n, ou meu A vai ser igual a quanto? 2 delta ômega n. Então, aqui eu já tenho uma definição para o A. Então, se eu reescrever isso nessa expressão, vamos para um próximo frame aqui. Se eu escrever isso para uma expressão completa, meu G de S é igual a B dividido por S ao quadrado mais a S mais B. Como eu defini aqui, o meu B é igual a ômega n ao quadrado, né? Então, meu B é igual a ômega n ao quadrado. E o meu A vale 2 delta ômega n. Então, resumindo a história, eu vou ter isso aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. Então, vou ter ômega n ao quadrado dividido por S ao quadrado mais 2 delta ômega n mais ômega n ao quadrado. Ou seja, eu reescrevi a expressão de segunda ordem em função dos parâmetros de resposta do sistema de segunda ordem. Então, recapitulando aqui, eu peguei a expressão de segunda ordem, arbitrei A igual a 0, de forma que eu forcei a expressão a ter polos puramente imaginários, e eu sei que esse eixo imaginário aqui ele está associado à frequência de oscilação. Então, como eu encontrei que meu S é igual a mais ou menos JB, esse B eu sei que ele está associado, nesse raiz de B está associado ao ômega n, a frequência de oscilação. Se o raiz de B está associado ao ômega n, então, se eu considerar o J aqui, o ômega n ao quadrado está associado a um B, né? Fazendo o jogo aqui com as raízes. E, da mesma forma, considerando agora um termo A, e identificando que A sobre 2 é a parte real aqui, né? Que é o eixo Y, e pegando a definição de que o fator de amortecimento é a razão entre o decaimento exponencial e a frequência natural, eu faço essa razão aqui, que o meu delta é o A sobre 2 sobre ômega n, e encontro que o A é 2 delta ômega n. Então, dessa forma, a expressão de segunda ordem está pronta. Então, partindo daqui, nós vamos passar a escrever os tipos de resposta. Bom, pessoal, então, o que acontece aqui? Vamos começar a estudar os tipos de resposta de segunda ordem agora efetivamente, né? Inicialmente nós estávamos definindo quem seria essa função.
Agora vamos aos tipos de resposta. Então, pessoal, em relação aos tipos de resposta, vamos partir dessa situação. Eu vou ter uma entrada, eu tenho a função do sistema, que vai ser essa aqui. Ok? Deixa eu consertar aqui. Que eu represento o sistema com esse bloco. E vou ter uma saída. Que a saída é o C de S. Então vamos lá. O que acontece aqui, né? O meu sistema, eu posso dizer, eu vou chamar de G de S isso aqui, né? A minha saída é igual à entrada vezes o G de S aqui de dentro, tá? Isso aí a gente já viu. A convolução no domínio do tempo é substituída por uma multiplicação no domínio da frequência complexa. Então, dessa forma aqui, quem é o meu C de S? Vamos considerar uma entrada em degrau, certo? Então, é R de S, que é o degrau unitário. Isso aqui multiplica a minha função de segunda ordem. Gente, comentário importante. Eu uso o delta aqui como esse coeficiente, tá? Mas no livro-texto vocês vão achar um zeta. Qual o problema aqui? É porque o zeta ele é um pouco difícil de digitar. Então eu prefiro utilizar o delta, que fica mais fácil aqui para eu poder digitar, tá? Então fica esse lembrete aí, que para mim é delta, mas no livro-texto é zeta. Ok. Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos usar a técnica que a gente aprendeu. Posso fazer a expansão em frações parciais. Tá? Então, em frações parciais, como é que fica aqui? Frações parciais. Meu C de S, né? Deixa eu colocar C de S aqui. Vai ser igual a quanto? Eu vou ter um resíduo A1, vamos lá, eu tenho 3 polos aqui. Eu tenho esse polo na origem e eu tenho 2 polos em relação a essa função de segunda ordem, tá? Então, eu vou ter um resíduo A1 que está relacionado ao polo número 1. Eu vou ter um resíduo A2 que está relacionado a um polo número 2. E eu vou ter um resíduo A3 que está relacionado ao polo na origem, que é o degrau de entrada. Tá ok? Então, quem são esses polos, P1 e P2? São as raízes dessa função. Vamos calcular as raízes dessa função? Eu calculei anteriormente em função de A e B. Agora vamos colocar em função de delta e ômega n. Tá bom? Então, os polos. Quem são los polos? Deixa eu colocar aqui. Posicionar um pouco mais para cá, perdão. Então, os polos são as raízes desse polinômio aqui, ó, S ao quadrado mais 2 delta ômega ns mais ômega n ao quadrado igual a 0. Então, delta, vamos lá, b ao quadrado, ok, menos 4 vezes a vezes c. Eleva ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, 4, delta ao quadrado, ômega n ao quadrado, menos 4, ômega n ao quadrado. Então, quem é meu delta, pessoal? Posso colocar 4 ômega n ao quadrado em evidência. Me resta o que aqui? Delta ao quadrado menos 1. Beleza? Maravilha, então. Próximo frame. Se o meu delta é ômega n ao quadrado menos 1, quem são meus polos? P1 e 2. Vai ser menos B, vamos lá, o B é esse cara aqui, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz
de b ao quadrado deixa eu pegar aqui, pera aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse delta ômega n, ah tá, o delta eu já fiz aqui, eu falando b ao quadrado, mas eu já tinha feito o delta aqui, ó. É 4 ômega n ao quadrado, perdão, 4 ômega n ao quadrado. Acabei de fazer o delta, né? 4 ômega n ao quadrado, que multiplica dividido por 2a. Isso aqui dá 2, né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Vai ficar 2 delta ômega n mais ou menos 4 ômega n ao quadrado, olha só, tem uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso tirar a raiz de cada parcela da multiplicação em separado, né? Então, raiz de 4 ômega n ao quadrado vai ficar raiz de 2 ômega n. Desculpa, vai ficar 2 ômega n, né? Mais ou menos 2 ômega n, raiz de delta ao quadrado menos 1, dividido por 2. Eu desmembro essas duas frações aqui, ó. Eu tenho uma fração aqui e eu tenho uma fração aqui, ó. Então, eu vou desmembrar elas. Então, quem são meus polos? Menos 2 delta ômega n sobre 2 vai dar menos delta ômega n, mais ou menos 2 ômega n sobre 2 vai dar somente 1 ômega n. Raiz de delta ao quadrado menos 1. Olha só, gravem isso aqui, gente. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Vamos precisar muito disso aqui. Esses aqui são os polos, tá? Lembrando que o delta é o fator de amortecimento e o ômega n é a frequência natural. O que é o fator de amortecimento? É a parte real sobre a parte imaginária do polo, né? A razão entre elas ali, que é a parte associada ao decaimento exponencial dividido pela parte associada à frequência de oscilação. Então, quem são meus polos? P1 e P2 é isso aqui, né? Então, eu já tenho o P1 e P2 e o P3 eu sei que é 0, tá? Só para colocar, o polo 1 vai ser esse cara aqui, ó. O polo 2 vai ser esse cara aqui, ó. Só muda o sinal aqui, né, que é menos. E o polo 3 eu sei que é 0, gente. Ou seja, independentemente de qualquer coisa, ele é 0. Ele está associado ao resíduo da origem aqui, tá vendo? Esse polo aqui, ó. Ele está associado a esse cara aqui. Então, maravilha. O que a gente tem que ter em mente aqui também? Tem que ter em mente o seguinte. Esses polos são o quê? São complexos? São reais? São imaginados? Não sei. Vai depender do valor de valores de delta e ômega n. Para certos valores de delta e ômega n, esses polos podem ser puramente imaginários. Para certos valores de delta e ômega n, esses polos podem ser complexos e conjugados. Para certos valores de ômega n, esses polos podem ser reais, tanto iguais quanto distintos. Então, é exatamente isso que vai definir. Olha só, perceberam aí que eu tenho 4 tipos de caso em relação às raízes, em relação a valores de ômega n. As raízes podem ser o quê? Reais e repetidas, reais e iguais, complexas conjugadas ou puramente imaginárias. 4. Exatamente quantos tipos de resposta eu tenho? 4. Superamortecida, subamortecida, não amortecida e criticamente amortecida. Então, as 4 respostas são coincidentes com isso. Então, é questão matemática e física também, né? Porque isso é resposta de sistema físico. Beleza? Então, agora, o trabalho que a gente vai se dar a fazer é definir os tipos de resposta com base nas raízes aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver agora, já nesse próximo vídeo.